Olá! Hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso regime democrático de governo, falar do caso específico do Brasil. Como que a nossa democracia se organiza? Pois bem, na Constituição de 88, nós temos lá a definição de democracia direta e democracia indireta. Democracia direta é aquela em que a população participa diretamente das decisões que afetam a sociedade, as decisões políticas. Isso pode ser feito por meio de plebiscitos ou referendos. É um mecanismo, infelizmente, muito pouco usado no Brasil. Outros países, para dar exemplo, alguns países europeus, usam muito esse recurso. Aqui nós usamos pouco. Nós damos muito valor ao outro tipo de democracia que está lá explicado na Constituição, que é a democracia indireta ou representativa. É aquela em que a população escolhe por meio do voto os seus representantes. Então a gente tem no sistema republicano brasileiro, no regime democrático de governo, um valor muito grande à democracia representativa, por isso que é importante entendê-la. A democracia representativa, ela se estrutura em 3 poderes, que são independentes entre si e que não há poder maior sobre o outro. Os 3 poderes têm apenas papéis diferentes cada um deles. Então nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso a nível das esferas federal, nacional, estadual, no âmbito dos estados, e municipal, no âmbito dos municípios. Qual é o papel, qual é a função de cada um dos poderes? Vamos lá. O poder executivo, ele tem a função de representar o território e também de chefiar o governo deste território. É a administração do território. Aqui no Brasil, o nosso sistema político é presidencialista. Então, a nível federal, a pessoa que é a representante máxima do poder executivo, o presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado, ele representa o Estado brasileiro e é também chefe de governo. Ele escolhe uma equipe de ministros, cada um de uma área, de uma função, que vai fazer assessoria do presidente para assuntos diversos, como educação, saúde, economia, meio ambiente. São os ministros que auxiliam o presidente nessa forma de governar o país. A nível estadual, nós temos como representante máximo do poder executivo os governadores, que escolhem secretários de áreas diversas para serem seus assessores. Então tem secretário de Fazenda, que cuida da economia, secretário de Saúde, secretário de Educação e por aí vai. Na esfera municipal, nós temos como chefe do poder executivo os prefeitos. Os prefeitos também escolhem assessores, que são os seus secretários, que vão auxiliar a sua administração nas áreas específicas. Saúde, educação, economia e por aí vai. E o poder legislativo? O poder legislativo tem a função de legislar, como o nome sugere. Os representantes do poder legislativo criam leis, votam projetos de leis e também têm a função de fiscalizar as atividades do executivo. Quem são os representantes do poder legislativo? Vamos lá. Na esfera federal, a nível nacional, nós temos deputados federais, que ficam na Câmara dos Deputados, e os senadores, que ficam no Senado. A Câmara dos Deputados Federais e o Senado, em conjunto, formam o que a gente chama de Congresso Nacional. Né? Quem são os representantes do Poder Legislativo na esfera estadual? São os deputados estaduais, que ficam na Assembleia Legislativa. São responsáveis por pensar, elaborar, votar leis de interesse do Estado. E na esfera municipal nós temos os vereadores, que são responsáveis pela legislação de leis que se referem ao município. O Poder Executivo e o Poder Legislativo têm representantes que são eleitos pelo povo. Já no Poder Judiciário a gente não tem isso. O Poder Judiciário não é o povo que elege os seus representantes. Não é? No caso do nível federal, por exemplo, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, onde nós temos 11 ministros
que são vitalícios até a aposentadoria ou morte, que são escolhidos pelos presidentes da época. Eles são submetidos ao crivo, ao aceite do Congresso Nacional. Uma vez aceitos, ocupam lugar entre os 11 ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário ele tem um papel de fiscalizar o cumprimento da Constituição. É o que chamamos de guardião da Constituição. Essa é a função principal do Poder Judiciário. Já a nível estadual, nós temos os juízes estaduais, das comarcas, dos fóruns, e a nível municipal a gente não tem a figura do juiz municipal ou da juíza municipal, mas sim os fóruns que são vinculados às comarcas dos juízes estaduais. Então são 3 poderes e são 3 esferas que são o alicerce da nossa democracia representativa. Espero que tenham entendido.